Apocalipse, capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Versículo 1. O céu ficou em silêncio diante da iminência do que estava para acontecer. A abertura do 7º selo inaugura uma nova sequência de 7. João viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veremos que as 7 trombetas se assemelham às 7 pragas, porém, o toque de trombeta na Bíblia representa Deus convidando o seu povo para se reunir. No Antigo Testamento, a trombeta anunciava as assembleias solenes, as batalhas, além de preceder anúncios importantes. Números capítulo 10, versículos 2 ao 12. Jeremias capítulo 4, versículos 19 ao 20. No Novo Testamento, tornou-se um símbolo do segundo advento de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. As 7 trombetas, portanto, não se referem às 7 últimas pragas, mas às advertências de Deus para que o seu povo reconheça que é chegado o tempo de que profetizou Joel. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Joel capítulo 2, versículo 15. Quando os anjos saíram do santuário celeste, outro anjo ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, com as orações de todos os santos, representando o ministério de intercessão de Cristo e que sua obra intercessora ainda não havia acabado. Como um prelúdio das 7 últimas pragas, o sonido de cada trombeta não é um anúncio de destruição, mas um convite ao arrependimento. Através da história, o Senhor nos deixou revelados os seus mistérios. Primeira trombeta. O juízo divino sobre Jerusalém em 70 d.C., cumprindo-se o que o próprio Jesus profetizou ao contemplar Jerusalém. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 2. O profeta Jeremias escreveu: porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram. Jeremias capítulo 11, versículo 17. Segunda trombeta. Montanha na Bíblia é símbolo de poder ou nação. Ezequiel capítulo 35, versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 35. Mar significa multidões, povos. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Sangue significa guerra, morte. Portanto, trata-se de um povo numeroso sendo morto pela guerra. Isto ocorreu quando o Império Romano foi subjugado pelas 10 tribos bárbaras em 352 a 476 d.C. Terceira trombeta. Assim como vimos que as estrelas representam os 7 anjos ou mensageiros das 7 igrejas, João viu uma grande estrela ardente como tocha. Só que desta vez não se trata de um mensageiro de Deus, mas de uma contrafação. Com o passar dos anos, a igreja cristã foi se afastando do propósito divino, permitindo que uma falsa estrela contaminasse as puras águas da verdade, marcando um período de incredulidade e afastamento da Bíblia. Sobre estes falsos ensinadores, Judas escreveu: estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas 1:13. Quarta trombeta. O toque da quarta trombeta revela o período de trevas morais e espirituais da Igreja cristã. Alguns estudiosos acreditam ser a fase da Idade Média, quando a verdade havia sido lançada por terra, Daniel capítulo 8, versículo 12, e uma densa escuridão tomou conta do cristianismo. Ainda na quarta trombeta surge uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra,
por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A preeminência dos 3 últimos ais é anunciada com pressa e em alta voz, o que deixa bem claro que se trata de algo urgente e muito sério. Todas estas trombetas já foram tocadas e veremos que estamos no toque da 7ª e última trombeta. O Senhor nos deixou revelado em sua palavra diversas advertências, a fim de que não sejamos pegos de surpresa. Eis o tempo sobremodo oportuno de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Que pelo poder do Espírito Santo, nossas orações subam à presença de Deus como aroma suave e agradável a Ele, e que por sua graça e misericórdia Ele nos guarde para o seu reino de paz e justiça. Oremos, amados. Pai querido, muitos podem alegar que as profecias são difíceis e que não há interpretação precisa acerca de muitas coisas, mas nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem é aquele que pode iluminar a nossa mente para a devida compreensão da Tua palavra. O Senhor disse que os sábios entenderão. Então, nos momentos finais desta terra, Te pedimos sabedoria para compreendermos não somente as profecias, mas o nosso papel como Teus servos em resposta a esse conhecimento. Almejamos ver Jesus voltar em nossa geração, Pai, mas necessitamos de muito mais do que temos até então experimentado. Necessitamos nos livrar de todo impedimento. Necessitamos nos humilhar, orar, buscar a Tua face e nos converter dos nossos maus caminhos. Então, o refrigério do Teu Espírito virá. Ajuda-nos, Senhor. Conduze-nos ao reavivamento da verdadeira piedade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, santos de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.